Olá, turminha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos fazer a gravação de mais uma videoaula, nossa quarta videoaula, né? Fazendo a correção dos exercícios sobre o caso de congruência de triângulos, né? E sobre quadriláteros que eu passei para vocês, e aquela parte de revisão que tem no final do capítulo, chamado de retomar, né? Então vamos lá? Vamos começar a nossa revisão? Então, primeiro nós vamos começar revisando as páginas 66, 67 e 68, tá? Tá aí na tela para vocês, ó. Então, na página 66, tá escrito o seguinte: considere a afirmação. Os triângulos ABC e a linha B', C', quando tem, gente, uma vírgulazinha em cima, assim, bem pequenininha, a gente chama assim, tá? A linha B', C', tá? Considere a afirmação. Os triângulos ABC e a linha B', C' são congruentes. Qual é o caso de congruência que garante a veracidade dessa informação? Bom, o que nós observamos no desenho, que está aí no livro de vocês, ó? Eu desenhei aqui, mas vocês não precisam desenhar, tá? Basta vocês acompanharem aí no livro, tá certo? Então, olha aí. O que aparece aí para vocês, ó? Aparece indicando o seguinte, ó, que eu tenho um lado que é igual a esse lado aqui. Eu tenho indicando que esse ângulo é igual a esse ângulo aqui. E que esse outro lado, AB, é igual ao lado, a linha B' aqui. Então, é um caso de ALA, ou seja, lado, ângulo, lado, tá? Então, esse é o caso de congruência desses dois triângulos. Número 2. Conforme indicações feitas nos triângulos abaixo, eles são congruentes. Qual é o caso de congruência que possibilita afirmar isso? Olha aqui, gente, ó. Tá me indicando que eu tenho lados congruentes, ó. Que o lado AB é igual ao lado a linha B', que o lado AC é igual ao lado a linha C', e o lado CB é igual ao lado C', B'. Então, eu tenho um caso de LLL, ou seja, lado, 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 certo? Num triângulo isósceles, o segmento AB é perpendicular ao lado BC. Olha aqui, ó. Ao lado BC e o divide ao meio. Então, eu fico com dois triângulos iguais aqui, né? Então, esse segmento AM aqui, ó, ele é perpendicular, ou seja, ele forma ângulo de 90 graus, tanto aqui quanto aqui, certo? Então, aí pergunta, verifique se os triângulos ABM, olha aqui, ó, ABM e o triângulo ACM são congruentes. Justifique. Bom, gente, eles são congruentes sim, porque, ó, se falou que esse segmento aqui dividiu o triângulo em dois outros triângulos iguais, ou seja, daqui até aqui eu tenho a mesma medida, daqui até aqui também eu tenho a mesma medida, tá? E esse lado aqui, que ficou comum agora, tanto para esse triângulo quanto para esse, ele é igual, né? Tanto para um quanto para outro, porque ele é um lado comum aos dois triângulos. Então, eu já tenho, ó, 90 graus aqui, 90 graus aqui. Esse lado igual a esse lado e esse lado, né, pertence aos dois triângulos. Então, só pode ser igual. Então, eu tenho um caso de LAL, ou seja, lado, ângulo e lado, né? Certo? Número 4, pediu para vocês fazerem um desenho. Desenhe no papel quadriculado, mas quem não tiver o papel quadriculado, pode desenhar no caderno mesmo, tá? Não tem problema. Desenhe no papel quadriculado um triângulo, um retângulo, de tal maneira que os dois lados que formam o ângulo reto têm as medidas de 12 e 16. Eu coloquei assim porque fica mais fácil para mim, tá? Mas se vocês quisessem colocar 16 centímetros aqui, 12 aqui, também não teria problema, tá? Não daria alteração
nesse resultado aqui de vocês. Então, eu desenhei o triângulo, ó. Esse lado vale 12, esse lado vale 16, certo? Aí perguntou para mim, obtenha com a régua a medida aproximada do lado maior do triângulo, isto é, a medida de BC, ó. A hipotenusa do meu triângulo retângulo, né? Então, eu medi com a régua e deu aproximadamente 20 centímetros, tá? Verifique se o triângulo desenhado por um colega é congruente ao triângulo que você desenhou. Sim, se todos seguiram essa regra, né? 16 e 12 aqui, possivelmente obtiveram também, né? Essa medida de 20 centímetros aqui. Então, possivelmente, os triângulos desenhados por vocês ficaram iguais, certo? Continuando. Vamos para o número 5. Num paralelogramo, os lados opostos são 2 a 2 paralelos e têm a mesma medida. Ao traçar a diagonal AC, olha aqui, ó, tracei para vocês, diagonal AC, no paralelogramo, formam-se 2 triângulos congruentes. O triângulo ABC, ó, triângulo ABC, e o triângulo CDA, certo? Então, eu tenho 2 triângulos congruentes aí. Qual é o caso de congruência utilizado para essa afirmação? Por quê? Aqui, gente, os 4 casos são válidos, tá? Tanto LLL, porque esse lado é igual a esse é igual a esse é igual a esse, e esse pertence aos 2 triângulos, ou seja, vai ser igual para os 2. Quanto o ALA como o LAL ou lado, ou LAA oposto, né, que é lado, ângulo, ângulo oposto, certo? Então, os 4 casos servem aí para esses triângulos, tá bom? Número 6. Os triângulos ABC e EGF são congruentes conforme as indicações de ângulos a seguir. Então, eu tenho esses 2 triângulos aqui, tá? Dizendo que eles são congruentes, né? Pediu para eu poder determinar a medida do segmento AC. Gente, o AC, olha aqui, ó. Ele é congruente com qual outro segmento? Com esse aqui, né? Então, se aqui estava escrito, eu que esqueci de escrever, mas aqui estava escrito que era 2,5. Então, aqui também é 2,5. Então, o AC vai valer 2,5, tá? Letra B. X. Bom, X, gente, ó. O ângulo C é igual ao ângulo F, tá? Se o C é 60, então esse ângulo X aqui, ó, também é 60, tá? O ângulo Y. O ângulo Y é igual, ó, até colorido as mesmas cores, ó. O ângulo Y é igual a esse ângulo G aqui, ó. Então, o ângulo Y também é 30 graus, tá? E o Z, que me restou aqui? Bom, se eu for fazer as contas, ó, aqui é 30, aqui é 60, vai dar 90. O que falta para chegar a 180? A soma dos ângulos internos de um triângulo não tem que ser 180. Então, está faltando quanto para chegar a 180? Está faltando 90, né? Porque 60 mais 30 é 190. Para chegar a 90, para chegar a 180, falta 90, ok? Está pedindo para mim escrever a medida do segmento FG, tá? Então, daqui até aqui, ó, quanto mede o FG? Bom, se no outro desenho falou que o BC é igual a 5, porque eu não escrevi aqui, tá? Mas se daqui até aqui vale 5, então daqui até aqui também vale 5 centímetros. Então, FG também é 5, tá? Vamos lá. Virando a página agora, vamos para a página 68. Exercício número 7. Exercício número 7, nós temos esse desenho aí, ó. Então, prestem atenção. Na figura ao lado, os triângulos ABC e EDC
são congruentes. Determine, justificando, a medida do lado CE. Bom, gente, lado CE, vamos lá, cadê o CE? Ó? CE. Aí no desenho falou para mim que a medida do lado AC vale 4,16. E o lado AC, gente, ele é congruente com o lado CE. Assim como o lado BC é congruente com esse lado CD. Então, se aqui vale 4,16, aqui também vai valer 4,16. Então, CE é igual a 4,16. E o DE, gente? DE, ó, ele é congruente com qual outro lado? DE é congruente com o lado, é a B aqui, ó, que vale 7, né? Então, se aqui vale 7, aqui também vale 7. Então, DE vale 7 centímetros. E agora, ó, o ângulo X, vamos lá. X. O ângulo A, gente, ele é congruente com o ângulo E. Se o ângulo E vale 40, então esse X aqui também vale 40, tá? Então, X é 40. E o Y? Se o ângulo Y é congruente com esse ângulo B aqui e o B vale 35, então o Y também vai valer 35, tá? E o Z? O Z, se aqui vale 105, olha aqui, ó. Esse ângulo é oposto pelo vértice com esse Z aqui. Então, aqui também vale 105. Então, Z vale 105, certo? Vamos lá. Exercício número 8. Lúcia desenhou os triângulos ABC e EFG representados a seguir. Logo após afirmou, esses dois triângulos são congruentes. Responda as questões. Lúcia está correta? Bom, vamos verificar, gente. Ela desenhou esses dois triângulos, né? Vale 2 aqui, vale 2 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Os triângulos têm os mesmos lados, né? Ou seja, eles são congruentes pelo caso LLL, ó. Que os três lados são iguais. A diferença é que um está de cabeça para cima e outro de cabeça para baixo. Só isso. Só mudou a posição, mas eles são congruentes, sim? Vamos para o número 9. Qual é o caso de congruência que nos possibilita afirmar serem estes dois triângulos congruentes? Vamos analisar esses dois triângulos aqui, ó. Primeiro, tem um lado e tem o outro lado que vale 5. Tem um lado que vale 6, tem o outro lado que vale 6. Tem um ângulo de 30 e um ângulo de 30. Então, eu tenho o caso lado, ângulo, lado, certo? Ou seja, LAL. Número 10. Em cada item a seguir, há dois triângulos congruentes. Indique em cada caso, em cada um, o caso de congruência. Primeiro, os amarelos que aparecem no livro de vocês, ó. Mesma coisa do de cima, né? Eu tenho um lado igual ao outro lado. Esse lado igual a esse lado. Só mudou a posição. Mas eles são congruentes e tem um ângulo de 120 em cada um. Então, LAL. Lado, ângulo e lado. No B, eu tenho ângulo, lado, ângulo. Então, eu tenho o caso ALA. E no último aqui, ó, eu tenho o lado, né, e o lado. Foi só o que me indicou. Aí depois eu tenho um ângulo e tenho um ângulo oposto, né? Então, é lado, ângulo, ângulo oposto a esse lado aqui, ó. Por isso se chama ângulo oposto, tá? Porque eu tenho um lado, um ângulo e um ângulo oposto a este lado, certinho? Vamos lá. Continuando. Então, o caso é LA ao oposto. Vamos agora trabalhar com essa parte de quadriláteros, né? Onde nós falamos dos paralelogramos. Vamos primeiro iniciar aqui. Logo na página 69, tem duas perguntinhas para a gente responder. A primeira perguntinha é: quais quadriláteros você conhece na pintura representada acima? Lembra que a gente falou da pintura cheia de quadriláteros? Quais quadriláteros vocês conhecem, gente? Provavelmente vocês marcaram aí, né? Retângulo, quadrado, trapézio.
Aí, a 2. Em sua sala de aula, quais objetos têm a forma que lembra um quadrilátero? Aí vocês vão responder, né? Puxa pela memória aí que tem muita coisa que lembra quadrilátero, hein? Agora vamos falar especificamente do paralelogramo, certo? Virando a página aí, página 70. Vamos lá, tem duas perguntinhas. Fala da primeira propriedade, né? A primeira propriedade relativa ao paralelogramo. A primeira propriedade fala assim, a gente viu lá na nossa última videoaula. Os lados opostos de um paralelogramo são congruentes, ou seja, o lado de cima é igual ao lado de baixo. Esse lado é igual a esse, certo? Então, sim, pois o quadrado, o losango e o retângulo têm dois pares de lados opostos, paralelos. Dizemos que são paralelogramos também, né? Porque perguntou o seguinte, se essa propriedade do paralelogramo, ela é válida também para o quadrado, o losango e o retângulo. É válida sim, tá? Porque todos esses quadriláteros podem ser considerados paralelogramos, porque possuem dois pares de lados paralelos, ok? Agora, a outra pergunta é referente à segunda propriedade. A segunda propriedade é a seguinte: as diagonais de um paralelogramo se intersectam em seus pontos médios. Aí vai lá e pergunta: essa propriedade é válida também para o quadrado, o losango e o retângulo? Por quê? Sim, né, gente? Pois o quadrado, o losango e o retângulo são paralelogramos. Então, se vale para o paralelogramo, vale para os outros que a gente já afirmou aqui em cima que também são paralelogramos, né? Então, a propriedade é válida. Agora, vamos para a página 71, onde a gente fala das diagonais de um retângulo, tá? Então, vamos lá. Ó. As diagonais de um retângulo são congruentes, certo? Aí tem duas perguntinhas. Em quais outros quadriláteros as diagonais são congruentes? Bom, gente, além do retângulo, essa propriedade é válida para o quadrado, pois todo quadrado é um retângulo, né? Possui os quatro ângulos retos, então é um retângulo, né? Ele só leva esse nome específico de quadrado porque ele tem os quatro lados iguais. Mas tanto o quadrado quanto o retângulo são retângulos, porque possuem quatro ângulos retos, né? A perguntinha número 2. Qual é a recíproca dessa propriedade? A recíproca é todo paralelogramo que tem diagonais congruentes é um retângulo. Então, todo paralelogramo que possui as diagonais congruentes, ou seja, iguais, é um retângulo. Ok? Agora vamos para as diagonais de um losango. Virem a página, para a página 72 aí. Fala assim nas diagonais do losango. As diagonais de um losango são segmentos perpendiculares, ou seja, se eu traçar as diagonais de um losango, eu vou ter segmentos perpendiculares. O que são segmentos perpendiculares? São aqueles que se cruzam formando o ângulo de 90 graus, né? Então, vamos lá. Primeira perguntinha. Em quais outros quadriláteros as diagonais formam 90 graus? Além do losango, essa propriedade é válida para o quadrado, pois todo quadrado é um losango. Mas lembra que eu falei? Todo quadrado é um losango, mas nem todo losango é quadrado. Volta lá na videoaula anterior, que vocês vão lembrar que eu expliquei. 2. Qual é a recíproca dessa propriedade? É que todo paralelogramo que tem diagonais perpendiculares é um losango, né? Certinho? Continuando. Essa ficou um pouquinho embaçada, tá? Mas acredito que vai dar para vocês verem sim. Então, vamos lá. Agora, nós vamos para as nossas atividades, né? Da página 72. Primeira atividade. Junte-se a um colega para fazer essa atividade. Desenhe uma folha quadriculada, um paralelogramo, como que está representado a seguir. Então, desenhei um paralelogramo aqui, né? Então, letra A, letra B está concluída. Aí, represente as aberturas dos ângulos. Pronto, desenhei ó, as aberturas dos ângulos, né? Aí, pergunta para mim. Os ângulos opostos de um paralelogramo são congruentes? Sim, né, gente? Ó, esse ângulo que é oposto a esse, ó, um fica na frente do outro, ó. Certo?
Eles são iguais. E esse também, que é oposto a esse, ou seja, um na frente do outro, ó, eles são iguais também. Então, sim, né? Em quais quadriláteros os ângulos opostos são congruentes? Não, desculpa. Já estou colocando a carroça na frente dos bois, desculpa. Os lados opostos são congruentes? Sim, né? Ó, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse, certo? Agora sim, vamos lá para o número 2. Observando a atividade anterior, responda. Em quais quadriláteros os lados opostos são congruentes? Bom, gente, além do paralelogramo, né? No paralelogramo, no retângulo, no losango e no quadrado, tá? Letra B. Em quais quadriláteros os ângulos opostos são congruentes? No paralelogramo, no retângulo, no losango e no quadrado, ok? Número 3. Junte-se um colega para fazer essa atividade. Desenhe numa folha quadriculada um paralelogramo como que está representado a seguir. Então, nós temos um paralelogramo aí pediu para desenhar, a letra A foi feita, desenhei, letra B pediu para a gente traçar as diagonais desse paralelogramo. Então, eu tracei aqui de vermelho, ó, meio embaçado, mas dá para vocês enxergarem. Tracei as diagonais desse paralelogramo. Aí a letra C pergunta: as diagonais do paralelogramo se cortam no ponto médio? Por quê? Sim, né? Conforme propriedades das diagonais de um paralelogramo, eles se cortam sim no ponto médio, ou seja, no meio certinho da figura, tá? Vamos para o número 4. Observando a atividade anterior, responda. Em quais quadriláteros as diagonais se cortam em seu ponto médio? No paralelogramo, no retângulo, no losango e no quadrado, tá? Número 5. Junte-se a um colega para fazer essa atividade. Desenhe numa folha quadriculada um retângulo como que está representado a seguir. Aí, desenhei, né? Aí pediu o seguinte, a letra B. Represente nesse retângulo as suas diagonais. Representei, tá? Representei de vermelho aí. Letra C. As diagonais do retângulo têm o mesmo comprimento? Sim, né? As duas têm a mesma medida. Tanto essa quanto essa possuem a mesma medida, ok? Letra D. Em quais quadriláteros as diagonais têm o mesmo comprimento? Bom, apenas no retângulo e no quadrado, tá bom? Eu posso garantir que vão ter a mesma medida, tá bom? 6. Junte-se a um colega para fazer a atividade. Desenhe numa folha quadriculada um losango como que está representado ao lado. Eu representei o losango, né? A letra B pediu para poder traçar as diagonais dele, fui lá e tracei, ó. Certo? C. As diagonais do losango se cortam no seu ponto médio? Sim, né, gente? Elas se encontram exatamente no centro aqui do losango, tá? Então, sim. As diagonais do losango são perpendiculares? Sim, são perpendiculares, porque elas se cruzam, ó, formando o ângulo de 90 graus, tá? Além do losango, em qual outro quadrilátero as diagonais são perpendiculares? Ou seja, se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Além do losango, né, gente? O único é o quadrado, tá bom? 7. Junte-se a um colega para fazer essa atividade. Desenhe numa folha quadriculada um trapézio isósceles, como que está representado ao lado. Certo? Trapézio isósceles, gente, significa que ele tem dois ângulos aqui iguais, né? Certinho? Esse ângulo e esse ângulo são iguais. Existe outro tipo de trapézio também, que é o trapézio retângulo. Ele começa aqui com um ângulo reto e faz aqui, fecha aqui e vai lá em cima. Mas esse aqui é isósceles, tá? Mas eu também tenho trapézio retângulo, tá bom? Então, desenhou, né? Aí, verifique com o auxílio de um transferidor se os ângulos das bases de um trapézio são congruentes. Se vocês pegarem o transferidor e medir esse ângulo e esse ângulo, vocês vão verificar que sim, tá? São congruentes, desde que vocês tenham desenhado direitinho, né? Certo?
Agora nós vamos para aquela revisão de final de capítulo, né? Que é o retomar. Então, nessa parte, fala o seguinte, nós temos 21 questões aí para poder revisar, né? A revisão de todo o capítulo que a gente trabalhou. Número 1, da 74. Se dois ângulos opostos pelo verso têm medidas indicadas por 4x menos 10 e 6x menos 40, determine, letra A, o valor de x. Então, se eles são opostos pelo verso, crianças, significa que eles são iguais, né? Então, eu escrevi aqui, ó, 4x menos 10 igual a 6x menos 40. Resolvi, né? Tudo que tem x antes da igualdade, ó. 6x veio para cá negativo, porque troquei de lado, troquei sinal, né? Menos 40 permaneceu. E o 10 joguei para cá, positivo. Então, ficou 4x menos 6x menos 2x. Menos 40 mais 10, 30. Menos 30 dividido por menos 2 vai dar 15. Certo? Então, o valor de x é 15, ó, respondido aqui. Aí a letra B pergunta, a medida desses dois ângulos. Então, gente, peguei, né, um dos ângulos, né, que é 4x menos 10, como eles são iguais, basta eu pegar um, tá? Não preciso substituir nos dois. Peguei 4x menos 10, no lugar do x, substituir por 15, ó. Então, ficou 4 vezes 15 menos 10. 4 vezes 15, 60, tira 10, 50. Então, eu tenho 50 aqui e 50 aqui. E se eu substituísse aqui também, por 15 aqui, resolver, seria dar 50 também, tá? Letra C. A medida do ângulo suplementar. Bom, se o ângulo deu 50, gente, o que falta para chegar a 180? Suplementar de x, né? Bom, se o valor de x era 15, o ângulo x valia 15 aqui na figura, certo? O suplementar vai ser 165, é porque eu tinha que ter colocado 15 aqui, tá, criança? Então, tem que tirar isso aqui, ó. É 180 menos 15. A tia errou aqui, ó. Coloca direitinho aí. 180 menos 15, tá bom? Vamos continuar? Número 2. Na figura abaixo estão representadas as duas retas concorrentes e no ponto de encontro, 3 ângulos. Responda. Então, nós temos essas retas, né? E no ponto de encontro dela, 3 ângulos aqui. Aí, me falou o seguinte, se a medida do ângulo alfa for 45, quais serão as medidas de beta e lambda? Esse Y representa o lambda, tá? Em grego, né, a gente fala assim, lambda. Então, se aqui é 45, aqui é 135, aqui também é 45. Por quê? Oposto pelo verso, ó. Então, B e Y vai ser 45 e 135. Aí, na B, falou o seguinte, se a medida do ângulo alfa agora, ao invés de 45, for 55, se ele for 55, gente, esse aqui vai ser 125. Então, eu vou ter 55 e 125, certo? Agora, se o ângulo alfa for 41, o ângulo lambda vai ser 139, tá? O beta vai ser 45, né? Vai ser 55, 41 também. E aqui, 139, tá? No lugar disso aqui. E aqui? Qual é a soma das medidas dos ângulos alfa e lambda? Se eu pegar esse e somar com esse, ó, soma esse aqui com esse aqui para mim, vocês vão ver que vai dar 180. Por quê? Porque é um ângulo raso, né? Um ângulo de 180 graus. Número 3. Sendo R e S duas retas paralelas, determine. Então, nós temos R e S, né? Duas retas paralelas cortadas por uma transversal, em que aqui vale x e aqui vale 2x, certo? Determine a medida do ângulo indicada por x. Bom, gente, se eu pegar esse x que está aqui, eu posso transportar ele para cá, ó, porque ele é correspondente com esse, ou seja, ele é congruente.
Esse aqui, que está aqui, ó, que não está desenhado, ó, é congruente com esse. Então, eu posso pegar esse e transferir para cá. Então, se eu juntar 2x com mais o x, eu tenho que dar 180. Então, x mais 2x igual a 180. X mais 2x é igual a 3x, igual a 180. X é igual a 180 dividido por 3x é igual a 60. Então, o valor desse ângulo aqui é 60, tá bom? Então, B. A B pergunta o seguinte, a medida do ângulo indicado por 2x. Se x é 60, né? 2x vai ser o quê? 120, porque 2 vezes 60, 120, tá? Letra C. A relação entre as medidas desses dois ângulos. Bom, gente, são ângulos suplementares, tá? Isto é, somos 180 graus, tá bom? Se eu somar 120 com 60, vai dar 180. Então, eles são ângulos suplementares, tá bom? Número 4. Na figura a seguir, as retas R e U são paralelas de acordo com as medidas indicadas. Determina a medida dos ângulos X. Então, ó, o que acontece? Se eu pegar 118 e tirar esse 20 que está aqui, ó, por quê? Esse ângulo aqui, ó, se eu juntar esse Y com esse 20, é o mesmo valor que eu tenho aqui de 118, ó. Porque esse ângulo aqui é oposto pelo vértice com esse, ó. Então, significa que aqui também eu tenho 118. E se eu juntar isso com isso aqui, ele é correspondente com esse. Então, ele é congruente com esse, viu? Então, se eu pegar 118 e tirar 20, eu encontro o valor de Y aqui, que é 98, tá? Aí, como pede na letra B o valor de Y, não, na primeira pediu o valor de X, né? Vai cair, como eu descobri que aqui é 98, e esse aqui é oposto pelo vértice com esse aqui, ó. Então, aqui também é 98, tá? Como x é igual a y, que são opostos pelo vértice, né? Então, o valor de x é 98 também. Tanto x quanto y é 98. Número 5. Na figura, gente, o que tem no livro de vocês é só isso aqui, tá? As duas paralelas e isso aqui, ó. Isso que foi feito de vermelho é eu que tracei aqui para poder conseguir explicar para vocês, tá bom? Na figura abaixo, o ponto A corresponde ao vértice de um ângulo reto. E as retas M e N são paralelas. Determine a medida do ângulo indicado por alfa, ou seja, que é a medida desse ângulo aqui, certo? Indicado por alfa. O que eu fiz? Eu prolonguei essa reta até ela cortar a outra aqui, tá? Eu tinha essa medida aqui de 130, ó. Então, se eu juntar com esse aqui, eu vou ter o quê? Vou ter 50 aqui, né? Por quê? 30 com 50 dá 180, então um ângulo raso. Se aqui indicou que eu tinha um ângulo de 90 graus, obviamente aqui também eu vou ter um ângulo de 90 graus. Então, se eu somar 90 mais 50, eu vou ter o quê? 140. O que falta para chegar a 180? Porque a soma dos ângulos internos desse triângulo tem que dar 180, né? Então, falta 40. 40 esse ângulo de 40 é congruente com esse ângulo alfa aqui, ó. Porque eu posso pegar esse aqui e transportar para cá. Porque, ó, esse é correspondente com esse aqui. Como esse é oposto pelo vértice com esse aqui, vão ter a mesma medida, certo? Então, é 40 também o valor de alfa, tá? Número 6. As retas A e B, representadas a seguir, são paralelas. Determine as medidas dos ângulos desconhecidos. Então, vamos lá. Falou que aqui, para mim, vale 2x, né? Se eu pegar esse e juntar com esse, ó, ou pegar esse e transferir para cá, porque esse ângulo aqui, ó, é igual a esse ângulo aqui. Então, x mais 2x tem que dar 180. Então, x mais 2x é igual a 180. X mais 2x, 3x, que é igual a 180. X é igual a 180 dividido pelo 3, que é igual a 60. Então, eu descobri que meu valor de x é 60.
Então, se o meu valor de x é 60, 2x vai ser o quê? 120, porque 2 vezes 60, 120. E o meu valor de y? Se aqui é 60, quanto falta para chegar a 180? Ó, porque aqui eu tenho um ângulo raso, ó. Então, o valor de y vai ser 120, né? Porque de 60 para chegar a 180, falta 120, certinho? Número 7. Determine a medida dos lados do triângulo a seguir, considerando que seu perímetro é 58. Então, eu tenho um triângulo em que as medidas dos lados são 2x, x e 3x menos 2. Somando isso tudo aqui, tem que dar 58. Ó. Então, eu montei a equação. 2x mais 3x menos 2 mais o x igual a 58. Ou seja, coloquei tudo somando, né? Os três lados do triângulo somando, que é igual a 58. Então, ficou 2x mais 3x, mais x aqui, né? 58, que já estava do outro lado, né? O igual a 58. E o menos 2 que estava aqui foi para lá mais 2. Trocou de lado, trocou o sinal, hein? Não se esqueçam disso. Somando tudo, 2x mais 3x, 5x com mais x, 6x, que é igual a 58 mais 2, 60. X é igual a 60 dividido por 6, x é igual a 10. Aí quer saber a medida dos três lados, né? Que foi o que perguntou. Bom, o primeiro lado lá que vale x, então ele vale 10. Se aqui é 2x, é 2 vezes 10, que vai dar 20. Se aqui é 3x menos 2, 3 vezes 10, né? Menos 2. 30 menos 2, 28. Então, os lados medem 10, 28 e 20, certo? Número 8. Página 75 agora, número 8. Agora nós temos mais questões objetivas, né? Dois segmentos com o mesmo comprimento são, letra A, paralelos, letra B, perpendiculares, letra C, congruentes, letra D, pertencentes à mesma reta. Resposta correta, letra C, né? Segmentos com o mesmo comprimento são congruentes, tá? Número 9. Dois ângulos congruentes têm o mesmo vértice, a mesma medida, os mesmos lados, medidas diferentes. Gente, a número 9 é a letra B, tá? Eles possuem a mesma medida. 10. Aí nós temos um desenho, né? Em que nós temos um ângulo reto, né? Ou seja, um ângulo de 90 graus, e que foi dividido em duas partes aí. Um vale 32, o valor de x vai ser o quê? É só pegar, né? Se a soma desses dois tem que dar 90, porque é um ângulo reto, 90 tira 32, quanto que fica? 58. Então, meu valor de x é 58. Marca aí para mim a letra B, tá? Número 11. Observando na figura a seguir, as retas concorrentes e os ângulos indicados, indique a alternativa correta. Então, vamos às opções. Tá, 11. Os quatro ângulos têm a mesma medida? Os ângulos opostos pelo vértice têm medidas diferentes? Claro que não, são iguais, né? Há dois ângulos cuja soma das medidas é 180 graus? Há dois ângulos cuja soma das medidas é 90? Não, né, gente? Então, alternativa C. Há dois ângulos cuja soma das medidas é 180. Só posso ter ângulos suplementares aí, né? Ou iguais. 12. Dois ângulos opostos pelo vértice. Letra A. São complementares? São suplementares? Não têm a mesma medida? São congruentes? Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Então, resposta D, alternativa D. 13. De acordo com a figura a seguir, é correto afirmar que... Vamos lá. Então, eu tinha essa figura em que esse ângulo valia 29,8. Obviamente, esse também 29,8. Quer saber qual é a medida do ângulo X, né? Então, é só fazer, ó. Se eu for juntar esse com esse, tem que dar 180, certo? Então, eu vou pegar 180 menos 29,8 e vou encontrar 150,2. Então, alternativa D, tá? Marca aí para mim. 14.
Vamos ao 14. Considerando que as retas R e S são paralelas, podemos afirmar que os ângulos A e B são complementares? Ou seja, somam 90 graus? Não, né? Eu sei que eles somam 180 graus. No caso de paralelas cortadas por transversais, eu jamais vou ter 90 graus, a não ser que eu seja perpendicular, né? Ou seja, ela corte aqui, nesse sentido, ó, formando o ângulo de 90 graus, mas não. Então, a soma de A com B vai ser sempre 180 graus. Então, a alternativa B, os ângulos A e B são suplementares? Sim, né, gente? Os ângulos A e B são suplementares, ou seja, a soma dos dois dá 180 graus. Então, eu já posso até descartar as outras opções. Então, marquem para mim a alternativa B. 15. Num triângulo retângulo, as medidas dos dois ângulos agudos são tais que... Gente, triângulo retângulo. Vamos pensar aqui no triângulo retângulo. Se ele é retângulo, aqui é 90. A medida desses dois ângulos tem que somar o quê? Vamos lá. A soma é igual a 90 desses dois ângulos que restam? A soma é igual a 120? A diferença é igual a 90 ou a soma é igual a 90? Alternativa D, né, crianças? A soma é igual a 90. Por quê? Ó, se aqui vale 90, aí o triângulo, a soma desses três ângulos tem que dar 180. Se aqui tem 90, quanto falta para chegar a 180? Falta 90, né? Então, esse 90 vai ser separado. Parte para cá e parte para cá, ó. Certo? Então, a soma deles serão 90 graus, que eu já tenho esse que vale 90, então esse mais esse tem que somar 90 também, para que a soma dos três ângulos do triângulo dê 180. Continuando. 16, virando a página. Vamos lá. Na figura a seguir, os dois triângulos são congruentes. Então, já afirmou para a gente que são congruentes, certo? Assim, é correto afirmar que o ângulo interno G tem a mesma medida do ângulo interno B? Vamos lá. O G tem a mesma medida do ângulo... O G é a mesma medida do ângulo B? Não, se o B vale 30, né? É o E que tem a mesma medida que ele, não o G, certo? Porque o A quer dizer que é congruente com o E, e o B é congruente com o F. O G só poderia ser congruente com o C, tá bom? Então, não é, né? Letra B. O ângulo externo G tem a mesma medida do ângulo interno C? Sim, né, gente? O G tem a mesma medida do ângulo C, tá? O livro escreveu externo, gente, mas não é externo, é interno, tá? Então, pode marcar aí para mim a opção B, tá? Alternativa B. 17, vamos lá. Então, do 17, a gente tem essa figura. Só não tem essas partes que estão de vermelho, tá? Isso foi eu que coloquei para poder explicar para vocês. Observando as informações do triângulo a seguir, é correto afirmar que o triângulo é retângulo? Não, né? Não vi, né? Isso aqui é 60. Ó, falou que aqui é 60. Daí aqui era 120, ó. Se aqui é 120, aqui vai ser 60. Por quê, ó? Ângulo raso. 120 para chegar a 180, falta 60. Se aqui era 60, aqui é 120. Por quê? É 180 tira 60, 120. A soma dos dois tem que dar 180, né? E 60 mais 60 mais 60, 180. Então, nós temos um triângulo equilátero, tá? Onde todos os lados são iguais. Então, aí falou, na letra B, a medida do ângulo Z é 70? Não, o Z eu já descobri que é 60, porque 60 mais 120 dá 180. A C, a medida do ângulo Y é 110? Não, né? Porque se aqui é 60, aqui só pode ser 120. Senão, se fosse 110, daria 170, não daria 180, né? Então, a opção correta é a letra D. O triângulo é equilátero, ou seja, tem todos os lados iguais e todos os ângulos também igual. Marca para mim a alternativa D, tá? 18. A figura a seguir representa um paralelogramo. Assim, é correto afirmar que os triângulos ABD
e CDB são congruentes? Ó, triângulo ABD e o triângulo CBD são congruentes? Sim, né, gente? Ó, esse lado é igual a esse pertence aos dois ao mesmo tempo, então são congruentes, e esse é congruente a esse. Então, os triângulos são congruentes, né? Alternativa A, não precisa nem conferir o restante. 19, vamos lá. Em qualquer triângulo, a soma da medida de seus ângulos internos é igual a, como a gente viu, né, gente? Ó, peguei como exemplo aquele triângulo lá de cima, ó. Qualquer triângulo, a medida dos ângulos internos é 180. Peguei um triângulo equilátero, no caso, né? Aí a 20 pergunta: em qualquer triângulo, a soma da medida de seus ângulos externos é igual a... Agora, os ângulos externos, ó. Isso aqui é 60, aqui é 120. Isso aqui é 60, de fora 120. Isso aqui é 60, de fora 120, porque tem que dar 180, né? Peguei o 120, somei 3 vezes, então deu 360, alternativa A. Então, a soma dos ângulos externos, ou seja, os ângulos de fora de um triângulo, é 180 graus. Ok? Agora vamos para 21, para a gente finalizar, né? 21, gente, é uma questão da OBMEP, tá? Da Olimpíada Brasileira de Matemática. O trapézio ABCD foi dobrado ao longo do segmento CE, ou seja, esse trapézio, ele foi dobrado aqui, ó. Com isso, a gente obteve essa figura aqui. Lógico que essas marcações de vermelho não estão aí no desenho para vocês. Eu coloquei agora, tá? Certo? Então, ele foi dobrado. Repare que pegaram e dobraram ele aqui, ó. Aí ele ficou dessa forma. Aí afirmou para mim o seguinte, ó, que esse triângulo aqui é congruente com esse aqui. Ou seja, são triângulos equiláteros, né? E que todos os lados valem 4. Então, se aqui vale 4, aqui vale 4, aqui vale 4. Aqui também 4, 4, 4. Na hora, se eu desdobrar esse triângulo, eu vou ter as seguintes medidas, ó. Esse lado vai ficar valendo 8, né? Esse lado também 8. Lá em cima, 4, né? Aqui, 4, 4 e 4. Se eu somar tudo, que foi o que me pediu para me determinar qual era o perímetro desse trapézio, né? Então, somando todos os lados, eu encontrei que é 32. Então, a alternativa é, marca aí para mim. 22, gente. O 22 não deu para transferir o desenho aí para vocês, mas vocês têm aí no livro, tá? Que é muito grande. Mas é da OBMEP também e fala o seguinte: é um cubo, né? E fala o seguinte: na figura estão desenhadas diagonais de duas faces de um cubo. Quanto mede o ângulo BAC? Então, esse ângulo BAC, gente, imagina que vocês estão pegando o cubo e estão cortando ele aí nesse ângulo, ó. Tirando essa fatia aí, ó. Vai sobrar um triângulo equilátero, em que os ângulos valem 60 graus, tá, gente? Certinho? Então, marca aí para mim, letra B, 60 graus. Bom, encerramos por aqui, né? Nossa próxima aula, a gente vai entrar na unidade 3, onde a gente fala de razões e proporções, certo? E se cuidem, tenham um bom final de semana, faça a correção, assim que fizer a correção, me envie, tá? Tem gente que não me mandou nada ainda no mês de maio, hein, de correção, hein? Já fizemos várias aulas e todas elas já estão disponíveis a correção. E tudo muito bem explicadinho, muito bem detalhado, tá? Então, não é questão de não ter como fazer, de não saber fazer, porque está sendo corrigido. Então, eu espero receber esses exercícios de vocês em breve, hein? Porque senão vai ficar com nota vermelha. Não tem como eu dar nota para quem não faz exercício, para quem não está acompanhando as videoaulas, para quem não está fazendo os exercícios e fazendo as correções comigo, tá? Então, não tem justificativa para não fazer, porque eu posto a videoaula, vocês têm o prazo de uma semana, eu faço uma correção e nessa correção vai tudo muito bem detalhado para vocês. Então, se não estiverem fazendo, é por causa de preguiça. Por favor, não faça isso com vocês mesmos. Nosso ano letivo não vai ser anulado. Vocês precisam estar atentos, precisam estudar, que o nosso ano vai ser validado, tá bom? Então, se cuidem, façam os exercícios, podem tirar dúvida, entre em contato comigo, tá bom?
e até a próxima aula, se Deus quiser. Beijos!